Respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Algumas traduções dizem me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Lá aquele homem ficou sono e tomou a sua cama e partiu. Aquele dia era um sábado. Senhor, te agradecemos pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque até o presente momento o Senhor tem falado conosco através dos louvores. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha continuar falando comigo enquanto igreja através da tua palavra, para a honra, exaltação e crescimento do teu santo nome. Seja feita a sua vontade, na terra como no céu. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Pode se assentar em palmas para o Senhor Jesus. O quarto dos 4 evangelhos, que é João, nos traz uma ótica, ou ele explica a pessoa de Jesus de uma maneira diferente dos outros evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um tem uma ênfase diferente. Mateus traz a pessoa de Jesus como um rei, Marcos traz como servo sofredor, Lucas traz como um homem, mas João não. João, ele traz a pessoa do Senhor Jesus como Deus, como verbo encarnado. Tanto que o capítulo 1 de João diz que o verbo se fez carne e o verbo esteve entre nós. Na tradução literal, está em nós, porque traz a pessoa do Senhor como o próprio Deus. E João, ele dá mais ênfase no que Jesus fez. E tem muitas passagens, muitas pregações sobre o paralítico do tanque de Betesda. O interessante é que quando Jesus ele nasce, 35 anos na verdade, antes desse homem estar lá, quando ele vem, nasce, esse paralítico já estava em Jerusalém, ou em Jerusalém, a cidade da paz. Outra coisa que é bem interessante, que eu acho, na minha ótica, na minha visão, é que esse tanque de Betesda, muitas pessoas olham o tanque de Betesda e dizem aqui que não tem ideia do que era o tanque de Betesda. Vou tentar explicar bem rapidinho o que eram esses tanques. Havia vários tanques na cidade de Jerusalém, o tanque de Siloé, o tanque de Betesda e outros tanques. Para que servia isso? Quando o Senhor instituiu para Moisés as festividades, ou as festas, as comemorações das festas anuais, lá no Êxodo, que haviam 3 festas específicas que os judeus deveriam ir para Jerusalém, de qualquer parte do mundo, e da antiga Palestina, ou da Judéia, enfim, de Israel. Eles tinham que participar dessas 3 festas importantes: a festa da Páscoa, a festa do Sukkot ou dos Tabernáculos e a festa de Pentecostes. Eles tinham que ir. E como Jesus ele deixou uma frase muito boa, e ele disse assim, eu não vim para mudar a lei, mas eu vim para cumpri-la. E Jesus ele foi o exemplo de seguir o Pai. Então todo ano, pelo menos para 3 festas anuais, Jesus descia, subia, no termo mais correto, para Jerusalém. Subia para Jerusalém para comemorar as festas. Havia outras festas. Havia a festa do Purim, por exemplo. Havia mais festividades, mas essas 3 eram obrigatórias. Tanto de Jerusalém, tanto de Israel, como de qualquer parte do mundo. E quando Jesus ele sobe para Jerusalém, para essa festa, a Bíblia não diz que festa era. Não sabemos se era a festa do Purim, não sabemos se era a festa da dedicação, ou se era a Páscoa, com certeza não era, Pentecoste também não, do Sukkot também não, porque a festa do Sukkot durava 7 dias. Então, ou era a festa do Purim, ou era a festa que eu já mencionei, a festa do Purim, ou a festa, me fugiu da mente agora, que acabei de dizer. Jesus ele chega para a festa. O que eram esses tanques? Na cabeça do judeu, tudo que vinha de fora contaminava a casa, contaminava a cidade de Jerusalém, contaminava o templo. Esses tanques eram chamados de tanques de purificação. Por quê? Todo peregrino, tanto de
fora de Israel quanto de dentro, antes de entrar na cidade, tinha que se purificar nesse tanque, antes de adentrar a cidade. É como se fossem aquelas talhas lá das bodas de Caná da Galileia. As talhas nada mais eram que uma pia para fora de casa. Quando eles chegavam da rua ou do mercado, de qualquer lugar, eles lavavam as mãos e lavavam os pés, porque na cabeça deles a impureza da rua não podia contaminar, o que estava fora não podia contaminar a sua casa. E Jerusalém é a mesma coisa. Antes de entrar na cidade se purificava, e antes de entrar no templo também se purificava, principalmente os peregrinos de fora. E esse tanque de Betesda, o interessante é que ele era muito grande. Tinha no mínimo 45 por 60 a 90. Era muito grande. E nas festas anuais de Jerusalém, o interessante também, isso é fato histórico comprovado por vários historiadores, e o maior deles, ou melhor deles, na minha concepção é Flávio José, diz que anualmente, nas festividades de Jerusalém, 2 milhões de pessoas. É muita gente. Então precisava dessa purificação. Mas quem fez esse tanque, quem construiu esse tanque, aprimorou esse tanque, reformou a cidade e deixou a cidade bonita e reformada, foi um homem chamado Herodes, que quando Jesus nasceu, havia o perseguido e queria matar Jesus. Mas qual é o problema, pastor? Que Herodes, ele era favorável, ou ele gostava da seita dos saduceus. O que eram os saduceus? Havia os fariseus e havia os saduceus. Os fariseus, eles seguiam à risca a Torá, eles seguiam à risca os mandamentos de Moisés, mas os saduceus, eles eram fariseus, mas favoráveis à política romana. Eles queriam implementar a adoração romana, os costumes romanos, os gregos romanos, na cultura ou nos mandamentos dos judeus, dos hebreus, dos mandamentos da Torá. E por isso que havia essa divergência entre fariseus e saduceus. E Herodes era um saduceu. E ele mandou aprimorar esse tanque. Eu não vou entrar todo o contexto histórico do tanque, é muito extenso e não é o foco. Mas quando Jesus era criança, era menino, há uma história, ou uma lenda, ou um dito popular hebreu, que Jesus, ele já havia visto esse homem lá, 38 anos, e nós temos um costume, nós temos a mania, todos nós, não me incluindo, todos nós, de ler a Bíblia e assim, e atropelar ela. Sempre falo isso, porque nós minimizamos os acontecimentos e os milagres bíblicos. Nós minimizamos, é uma coisinha, não é uma coisinha, é uma coisa assim, se for parar para pensar, é uma coisa fantástica, é uma coisa extraordinária. 2 milhões de pessoas chegam para essa festividade. Há uma história de que um anjo agitava as águas e quem descesse primeiro era curado. Não entrou nesse contexto também, porque é muita coisa que eu vou explicar, então não diz aqui. Mas de 2 milhões de pessoas. E Yeshua Meshiach, Jesus de Nazaré, a atenção dele é voltada para mim. Isso aqui é uma mensagem clara para todos nós. Porque o Deus que nós servimos, o eterno ao qual nós nos prostramos, como diz o profeta Eliahu ou Elias, ele diz assim, ele vai nos dar a entender que o Deus que nós servimos não é Deus de multidão. Ele é teu Deus. Ele é teu mestre. Ele não é apenas um rabi, ele é o Raboni da Galileia, ou seja, ele é o seu mestre, ele é o teu Senhor. Ele não está interessado na multidão, ele está interessado em você. Pode ter 1 milhão de pessoas, mas ele está interessado em você. É o teu problema em particular, é a tua dificuldade em particular, é a tua luta particular que ele está interessado. Mas como assim? Porque o Senhor que eu sirvo, a palavra vai dizer que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é atemporal. Ele pode estar me ajudando, me socorrendo. É o meu Deus. Ele pode estar ajudando o Lucas, é o Deus. Ele está ajudando o pastor Leão, é o mesmo. Porque Ele se faz, Ele é onipresente. E Jesus chega anonimamente nessa festa. Anonimamente. E é no primeiro ano do ministério dele. Eu gosto de
de separar os anos ministeriais do Senhor Jesus e os milagres. É no primeiro ano. Jesus chega na festa. E tem uma coisa aqui que eu acho interessante. Quando ele chega diante desse homem, ele, na minha concepção de ler Bíblia, eu acho que Jesus chega diante dele e fica observando, olhando. Um monte de gente passando, aquele homem deitado, com a liteira ou a cama dele, alguém colocava ele ali. Diz alguns historiadores que eram os parentes que colocavam ali, mas porque exatamente na frente do tanque de Betesda, na porta das ovelhas. Mas por que isso foi colocado ali? Interesse. Mas como interesse? Porque na porta das ovelhas, e a cidade de Jerusalém tinha 12 portas, e uma delas era chamada a porta das ovelhas, e essa porta específica esse homem estava, porque ali entravam os estrangeiros e os judeus peregrinos. Então o acesso e o movimento ali era muito grande, o interesse, para que olhassem aquele homem e para que tivesse alguma compaixão, desse alguma esmola para ele, alguma coisa, não sabemos, porque ele não podia trabalhar, ele era um segregado, rejeitado pela sociedade. Jesus está diante dele, ele nem sabe quem é. E Jesus já pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? Esse homem não entende. Ele fala: não tem homem nenhum, não tem ninguém que se interesse por mim e me leve lá no tanque, porque quando a água é agitada, alguém é curado. E me vem à mente, similarmente, quando o anjo se manifesta para um homem chamado Gideão, ou Jerubal, destruidor de Baal, quando o anjo começa a falar com ele, e ele não acredita, ele não põe fé naquilo que aquele anjo está falando, porque ele vai questionar o anjo. Ele vai questionar, ele vai dizer: eu sou o menor da casa do meu pai, faço parte da menor tribo, da metade de uma tribo, eu sou da tribo de Manassés, meu pai é um abiesrita, que quando José morre foi dividido a tribo entre Manassés e Efraim, então eu sou a metade de uma tribo, sou o caçula. O Senhor vai dar atenção para mim? O Espírito Santo está dizendo que vai dar atenção para você mesmo. Quem quer a atenção do Senhor aí? Diga amém. Minimizamos o milagre. O corpo humano é uma engenhosidade espetacular. O corpo humano é composto de células. Sim ou não? De células. A célula é a menor parte, com a menor composição do corpo humano, e a molécula é a menor parte da composição da matéria. Mas para uma célula funcionar, já é uma genialidade incrível. E o corpo humano, ele precisa de uma coisa que o Senhor, o Eterno, exige de cada crente. Porque o crente, fala crente, né, pastor? O crente parado é uma coisa preocupante. Parado é preocupante. Porque ele não está indo à frente, ele não está em movimento. Um corpo movido em inércia, ele tende a permanecer imóvel. É por isso que quando o Senhor vai falar com Moisés, ele diz: ordena, ou manda, ou exige que esse povo caminhe, que esse povo marche. Agora você já se fez uma pergunta interessante. Eu li a Bíblia fazendo pergunta: por que marchar? Se é um povo que nem exército tinha, nem sabia o conceito militar, nem sabia o que era marchar. Ele disse: não, manda marchar. Porque na concepção do Senhor, você faz parte de um exército. Você foi alistado para o exército. E se você foi alistado para esse exército, alguém ganhou e alguém perdeu. E quem perdeu, te perdeu, não quer deixar barata essa perda, porque você vale muito. Sabe o que você vale? Essa vai doer, pastor. Posso falar? O teu preço foi o melhor que existe no céu. O melhor. O filho primogênito. O melhor. Você foi o melhor. E para você estar aqui, para nós estarmos aqui, o sangue dele foi vertido 7 vezes.
Nossa, 7 vezes. Quem quer fazer a conta comigo, diga amém. Amém. Ó, suou sangue, bofetada no rosto, uma cruz de espinhos, uma lancetada do lado, cravo nas mãos e cravo nos pés. Verteu sangue 7 vezes, para que a remissão do seu pecado, do meu pecado, a nossa culpa, fosse completa. Para que não haja dúvida, ó. Jesus está diante daquele homem, que eu estou falando do corpo humano em movimento. Tu sabe quanto tempo leva para o músculo do seu corpo atrofiar? Ele começa a atrofiar o músculo, qualquer músculo, de 40 a 60 dias já começa a atrofia muscular se instalar. Por que eu falei que o corpo humano é uma engenhosidade? Faz assim com a cabeça. Todo mundo quer ver. Sabe quantos quilos você movimentou aí? Entre 13 e 17 quilos. O músculo do teu pescoço, os músculos do teu pescoço, movimentou 15 quilos, digamos assim. Se você fizer assim com a tua perna, você movimentou mais ou menos entre 30 a 40 quilos, depende da altura e do peso da pessoa. Só por fazer esse movimento, eu já movimentei 60 quilos. Quando você sorri, faz assim aqui bonito. Ou você está igual o Felipe, você está movimentando mais ou menos, escuta essa gente, entre 100 a 120 micromúsculos faciais. É muita coisa. E se você não movimenta, entre 40 e 60 dias, começa a atrofia muscular, porque o músculo ele tem a força, a energia para você se movimentar, para nós se movimentarmos. O homem está 38 anos deitado. Você já viu uma pessoa um ano acamada? É escara, aquelas feridas que dão nas costas, assim, escara de decúbito dos profissionais da medicina, já. E fica tudo assim. Teve um fato aqui na cidade de Curitiba, no antigo hospital Nossa Senhora da Luz. Nem sei se existe mais. Uns 40 anos atrás, um paciente esquizofrênico, olha a cabeça do ser humano. Ele acordou numa manhã, a cabeça, e ele disse assim, ó, eu sou aleijado, eu não caminho. E ele era saudável, maratonista, não ando mais, eu sou aleijado. Sentou na cama e não tinha Cristo que arrancasse aquele homem da cama. Aí o psiquiatra e o médico que tratava dele falou assim, vamos colocar ele sozinho no quarto, coloca a cama dele aqui, a mesa do outro lado do quarto e põe um prato de comida do lado de lá. Se ele tiver fome, morrer de fome, ele vai pegar o prato de comida. Mas a mente dele estava tão enraizada que ele era aleijado, que ele ficava dia e noite com fome e não pegava o prato de comida. Tinha que dar na boca dele. 20 anos depois, efetivamente, ele ficou aleijado. Atrofiou, ficou aleijado pela condição da mente dele, e ele ficou aleijado porque ele realmente acreditava, ou seja, o músculo atrofiou, perdeu energia. 38 anos, imagine o grau de atrofia dos músculos desse homem. Quando Jesus fala, toma a tua cama e anda, imagina a cena. Me remete na mente quando o profeta Ezequiel tem o vale dos ossos secos, que começa a criar músculo, tendões e pele. Não é só criar, não é só falar levanta e anda, é aquele músculo que está ressequido, ele começar a inchar assim. Ele começar a inchar, ou a crescer, aquele músculo começar a fibrilar, ou seja, a ter tônus muscular, aquele homem se colocar de pé, ou seja, quando aquele homem se coloca de pé, imagine o grau de energia que está correndo nesse corpo e a transformação na mente desse homem. Um desconhecido que chega, toma tua cama, levanta
e anda. Imagine, e outro detalhe, ele era atrofiado da cintura para baixo, paraplégico, não tetraplégico, paraplégico. E agora? Cria força, se levanta e vai. Quando Jesus falar para você, crente, levanta e vai, é para ele. Porque ele já te deu subsídios, ele já te deu força. Nós temos que mudar e moldar a nossa mente. Porque a Bíblia vai dizer que em Cristo somos mais que vencedores. E quando você e eu e nós, se estivermos prostrados, sermos coitadinhos, exatamente o que o inimigo quer. Exatamente o que o inimigo quer. Você está prostrado, caído. Quando vai os discípulos na hora sexta, no templo, e vai falar com aquele homem aleijado, e ele diz, levanta, e manda aquele homem se levantar e olha para nós. Exatamente o que Jesus disse. O olho dele não estava para Jesus, ele estava no tanque, estava na multidão, estava em quem pudesse ajudar ele, isso e aquilo. Deus não, ei, levanta, você quer levantar? Levanta e anda. Ei, já tentou falar com alguém depressivo? É horrível. Você está falando que a pessoa está assim. A comunicação depende da visão, de você olhar. Tem que olhar. E se o depressivo ele está com a cabeça baixa, crente, não permita que o inimigo olhe na tua mente que você é isso e aquilo. Não, Jesus está dizendo, se coloque em pé. Quando ele vai dizer, filho do homem, te coloque em pé e falarei contigo. Interessante como o Senhor fosse ter Gideão, quando ele vai falar com o Gideão, ele fala assim, ei, vai na tua força. Eu já escutei alguns falarem, não, é na tua força, daí eu vou ser contigo, o teu original hebraico ia aterrar, ou seja, vai na tua força e eu irei também. Interessante isso, não é? O Senhor está dizendo uma coisa, coloca a sua fé em prática. O que é fé? E agora? Colocar em prática o que temos ouvido pela palavra de Deus. A fé é o firme fundamento daquilo que não se espera e a confirmação daquilo que não se vê. Ninguém vê. Ninguém via aquele homem caminhando. Ninguém via aquele homem de pé. Aquele homem prostrado. Mas o dia que ele levantou, o dia que ele caminhou, o dia que ele teve força muscular, o dia que as pernas dele foi regenerada, aí incomodou todo mundo. Incomodou principalmente o fariseu, porque tinha um interesse monetário aqui em cima. Havia um interesse oculto por trás disso. Incomodou os fariseus. Por quê? Porque uma pessoa carnal não vai incomodar. Um crente sem mentalidade, que é realmente filho do Senhor, que realmente o Senhor que vai fazer, não é ele, não incomoda ninguém. Tem algum crente que está incomodando alguém? Você sempre tem que estar. Alguém vai se incomodar, não porque você é uma pessoa ruim de lidar, não porque você é uma pessoa que as pessoas não, é porque o inimigo sabe que um crente de pé, ele pode fazer discípulos. Ele pode chegar e fazer discípulos e vai para o inferno, vai perder. Ou seja, os herodianos, os fariseus, os saduceus perderam o interesse deles quando o homem estava caído. Quem quer incomodar alguém, diga bem. Quer um exemplo? Sim ou não? Sim. Havia uma irmãzinha, eu gosto de ter irmãzinho. Meu irmão, minha irmã, outro. Mas viu uma irmã? Pagando aluguel. E uma nunca danada. Até que um dia ela falou assim, eu sirvo o dono do ouro e o dono da prata. E eu não vou morrer e os meus filhos não vão herdar uma casa de aluguel. Ei! Mentalidade tem que ser mudada. Por exemplo, olha a cabeça do ser
comprei esse jogo de jantar por uma ocasião especial. Passa 10 anos o jogo de jantar, está na cristã, né? E a ocasião especial nunca chega. A ocasião especial é o teu jantar hoje, é o teu jantar de domingo, é o teu jantar de sábado, é com a tua família, é hoje, é agora, não é daqui 10 anos, não, é hoje. Levantava de manhã, juntava dinheiro para pagar o aluguel, levantava, ela chegava assim: ô minha casa abençoada, ô minha casa abençoada, glória a Deus pela minha casa, não tendo casa. E como a dona da casa tinha muitos imóveis e adoeceu, era uma senhora, chamou ela para cuidar. E ela cuidou durante anos. E essa senhora faleceu. E a casa que ela pagava aluguel estava no testamento de doação para ela. Tu crê no milagre ou não? Quando o advogado foi ler o testamento e fazia a partilha se os filhos concordavam ou não, uma das raras famílias que não se matam por herança. Às vezes tem herança, é uma casinha desse tamanho, quintalzinho, estão todo mundo se matando. Não, mas eram vários irmãos. Eu não entendo ser humano. Tudo mais tem, né, pastor? A fulana que tal, que cuidou de mim por tantos anos, a casa que ela mora, eu quero que deixe para ela doação. 7 filhos, ou 6 mulheres, reuniu, chamaram a irmã. Ela pensou: agora eu recebi uma cerca, agora eu vou procurar outro emprego, já estou vindo por uma idade boa. Ó, mamãe deixou essa casa que a senhora mora de doação. Sabe o que ela fez? A primeira coisa que ela fez, aquilo que nós devemos fazer. Escuta, aquilo que nós devemos fazer. O milagre é seu. A resposta é sua, a restauração é tua, a força de andar muscular é tua, mas a honra e a glória é toda para Ele. Sabe o que é isso? Eu acho linda a história de José, escravo, calabouço, 2 anos lá, barbudo, fedendo, sujo. Ele era de confiança, mas estava no calabouço, não interessa. E quando ele chega diante de, levou 12 horas o preparo de José para ele estar apresentável diante de Faraó, um ser humano como nós, se achando bambambam. E quando ele chega diante de Faraó de cabeça baixa, e quando o Faraó conta o sonho, faz isso, faz aquilo, toda aquela peripécia, e dá os conselheiros, e quando ele tem permissão para olhar nos olhos de Faraó, ele fala: e aí, você pode revelar o sonho que eu tive? Ele olha para o Faraó. José poderia muito bem dizer: eu faço, eu tenho o dom de interpretação de sonhos, eu tenho comunhão com o Eterno, eu posso. Não, ele olha, mão para trás, ele olha para o Faraó, ele disse: eu não, mas aquele que eu sirvo pode. Amém. Sabe qual é a resposta da irmã velhinha? Deus é fiel. Ei, crente, você está nessa campanha hoje, eu sempre procuro uma mensagem concernente com a temática do dia. Tem os pregadores que são diferentes, mas cada um tem uma temática, tem um jeito, né? Cada um tem um jeito. Procure a temática do dia. Ei, diante de todo mundo, o Senhor está diante de você. Jesus, a Bíblia, ela se repete, a história se repete. Se aconteceu com esse homem, Jesus está diante dele, nessa noite também Jesus está diante de você e está dizendo: ei, eu não estou interessado em multidão, estou interessado em você, porque eu chamei-te pelo teu nome, você é meu, está na Bíblia, e se está na Bíblia é fato. Te chamei pelo teu nome, você é meu. Quem é de Jesus aí, diga amém? Amém. A Bíblia vai dizer o seguinte, sabe, essa vai doer. Eu nunca vi um justo nem a sua descendência limitando o pão. Ei, ou seja, a partir de hoje Jesus está dizendo assim, ó: você quer a bênção derramada ou você quer ela por partes? Que silêncio, pastor. Jesus está dizendo para ele assim: você quer esperar a próxima primavera, o próximo ano, para quando a água se agitar,
eu voltar aqui de madrugada e te pegar pela mão, te arrastar, feito um ônibus jogar na água, ou você quer a bênção derramada aqui agora? Quem quer a bênção derramada aqui agora, diga amém. Amém. Só que tem um problema aí. Vou voltar de novo, a redundância, ou o paradoxo das palavras da língua portuguesa. Até hoje, o milagre, a resposta, a bênção, que às vezes muita gente está recebendo, e nós ou você não está, a partir de hoje você recebe. Aí vamos dizer o seguinte: olha, ainda bem que eu sou uma pessoa muito abençoada, porque quando a pessoa fala, ó crente, andou de carro não, ó crente, está feliz, ó crente, comprou casa, ó crente, não está no hospital, mas ó crente. É o crente mesmo que está sendo abençoado porque está diante de Jesus nessa noite. Diga amém. Crente abençoado incomoda. Quer um outro exemplo? Passar um testemunho rapidinho. Chegou duas mães crente. Uma tinha a mentalidade de que era uma miserável. Aí eu sou humilde. Humildade não é miséria. Humildade é você reconhecer que é dependente do Senhor. Temer ao Senhor significa ser humilde, respeitá-lo. Tudo provém dele, tudo é dele, tudo para ele, para a honra e glória dele, mas quem desfruta da bênção é tu. Eu vou lá, levou a criança, aí tudo muda naquela hora. Jesus de Nazaré, quando eu li aquilo, eu falei, meu Senhor, misericórdia, eu não sou crente não. Virado. O amarrador de cabelo da irmã era um pedaço de minha calça. A bolsa que carregava era uma sacolinha de plástico. A coitada da criança era um Jesus. Não precisa ser rico, mas você tem cuidado. Limpinho, bonitinho. Não. Parecia um pedite. É crente. E quando a partida gerou um casal depois, uma irmã com o marido e a criança. Pense na elegância, bem alinhado, bem educado, bem vestida, bem a criança bem vestida, uma educação finíssima, só respondia quando a outra pessoa terminava de falar. Uma educação, uma elegância. O tipo do crente é crente. E viu o carrão que estacionou lá na frente? É crente. Incomodou. Porque é um crente com outra mentalidade. Eu não estou dizendo que, não, todo mundo não. Estou falando de mente. Muda a mente, muda a maneira de pensar, muda a maneira de falar. Ei, o melhor lugar para se estar, adivinha qual tem que ser? E essa vai doer? A tua casa. Aí meu trabalho, já errou, é a sua casa. Por que a casa é chamada de lar? Sabe o que diz a palavra lar? Aconchego. Refúgio. Se não é um aconchego, não é refúgio, não é um lar. É uma casa, é quatro paredes. Quando aquele homem ele tem a mente mudada, ele está de pé. E ele vai fazer uma coisa interessante. Ele vai ao templo. Sabe o que esse homem fez depois que levantou e antes de ir no templo? Adivinha? Quem quer saber, diga amém. Amém. Quem quer saber, diga amém. Amém. Deus não pula etapa. Ele pega a cama, tira aqueles andrajos que o identificavam como aleijado, como pecador. Ele se purifica, mas agora sem depender de ninguém, ele se purifica
mas ele se purifica, ele entra no templo, e entra, não, peraí, você está com outra roupa, você está com outra postura, você se purificou, você entrou no templo, quem mandou você ficar de pé? Ei, a resposta é óbvia, ele não sabia, mas quem sabe que vai te colocar de pé hoje? Diga amém. Amém. Então fala, eu estou preparado para incomodar quem não serve o meu Senhor. Diga amém, crente. Todos entenderam a mensagem? Diga amém. Amém. Enquanto não acontece nada, está tudo bem para o mundo. Mas quando o Senhor começar a abençoar, aí o inimigo se incomoda. Palmas para o Senhor Jesus.